Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Você sabe o que aconteceu no capítulo 1 de Atos? Jesus estava pronto para subir aos céus, para ser assunto aos céus, a ascensão de Cristo. Depois de 40 dias, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos por mais de 40 dias. E agora ele é assunto, antes de ele subir aos céus, ele dá as últimas instruções aos discípulos. E ele começa a subir na frente dos discípulos, mais de 500 pessoas o veem, e ele sobe aos céus. E ali, quando eles ficam olhando Jesus subindo, e pasmados e admirados, dois homens de branco aparecem, provavelmente dois anjos, e dizem para aqueles discípulos: por que vocês estão olhando para o céu, aí de boca aberta, parados? Esse Senhor que subiu é o mesmo que da mesma forma que ele subiu, ele voltará, ele há de voltar. Ele fala sobre a segunda vinda de Jesus, e isso instrui a eles. Ele dá uma orientação que eles não deveriam ficar especulando quando Jesus ia voltar, mas Jesus já tinha explicado para eles, falado para eles, que eles deviam esperar em Jerusalém a promessa do batismo com o Espírito Santo, que eles seriam cheios do Espírito Santo. E aí, entre esse tempo da ascensão, que Jesus sobe aos céus, e a segunda vinda de Cristo, que um dia Jesus voltará, e aqueles discípulos, e não só aqueles, todos os discípulos que viessem em seguida, incluindo nós, eles deveriam se preocupar com a pregação do Evangelho por todo mundo e a toda criatura. Só lembrando, está gravando lá, né? Essa era a mensagem de Jesus. Jesus tinha conduzido os discípulos, ele tinha saído de Jerusalém, ele tinha caminhado estava caminhando em direção à cidade de Betânia. E aí, quando acontece essa subida de Jesus aos céus, provavelmente eles estavam num lugar próximo ao Monte das Oliveiras ali, e aqueles homens, de certa forma, confortam os discípulos, dizendo: olha, ele voltará, agora esperem em Jerusalém. E aí, acontecendo isso, diante desses fatos, nós entramos no texto. Atos capítulo 1 diz o seguinte, versículo 12: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Eles voltaram, né, daquele monte das Oliveiras, onde Jesus subiu aos céus. Era um sábado. Por que 1 quilômetro? Porque devido à lei judaica, no máximo que se podia caminhar num sábado era 1 quilômetro. Já explico mais sobre isso. Versículo 13: quando chegaram, subiram ao aposento. Outras versões dizem cenáculo, né? O que é cenáculo? É a sala de oração das igrejas? Não, cenáculo era o segundo andar de uma casa na época. Então, quando chegavam, tinha um andar superior, era o cenáculo, um aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos. Quem está falando de Judas? Teve participação nesse ministério, se envolveu com os discípulos, com Jesus. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, porque ele se enforcou, né? Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou-se a chamar Aceldama, isto significa campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, que outro ocupe o seu lugar. Eles começam a escolher um novo discípulo para o lugar de Judas. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado aos céus, dentro de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostre-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos.
Essa história, então fechamos o capítulo 1 aqui. Diante desse momento que Jesus traz orientações para os discípulos, agora eles retornam para Jerusalém, obedecem a promessa, a ordem de Jesus, esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles esperam aquilo e perseveravam unânimes em oração, esperando que aquilo que Jesus tinha prometido acontecesse. Primeira coisa que a gente pensa aqui, como que eles oravam? Se nós pensarmos como que eles estavam orando, como que eles oravam? Eles oravam de forma unânime. Diga de forma? Não, diga assim, de forma unânime. A maior necessidade de hoje, amados, tem um texto, tem um autor, eu esqueci de pegar a referência, ele diz o seguinte, o que hoje a igreja necessita não é mais e melhor maquinismos. Ou seja, nós não precisamos de técnicas, nós não precisamos de... Tudo isso é bom, tecnologia, tudo isso é bom, mas nós não precisamos disso. O que hoje a igreja necessita não é de mais maquinismos ou melhores maquinismos, de novas organizações ou de mais e novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito não se derrama através dos métodos, mas por meio de homens. Não vem sobre máquinas, mas sobre homens. Não vem sobre maquinismo, mas vem sobre homens. Deus não unge planos, Deus unge homens. Homens de oração. A oração é uma necessidade para a nossa vida cristã. Nós precisamos orar mais. Não no sentido de, eu tenho que orar, senão Deus não me abençoa. Não é por isso. É porque nós precisamos nos relacionar. E esse texto de Atos, que Lucas escreve, o autor é Lucas, ele mostra que a primeira reunião da história da igreja, descrita na Bíblia, foi uma reunião do quê? De oração. Eles estavam perseverando, unânimes em oração. Eles não se reuniram para cantar, eles não se reuniram para escutar uma mensagem, eles não se reuniram para... Não, eles se reuniram para orar. E assim começou a igreja. A primeira reunião da igreja em Atos foi uma reunião de oração. Os discípulos estavam voltando do Monte das Oliveiras para Jerusalém, 1 quilômetro, mais ou menos eles andaram. Por que 1 quilômetro? Porque era a jornada de um sábado. Como o sábado era dia santo para o judeu, eles não podiam trabalhar no sábado, não podiam fazer um monte de coisa no sábado. E a distância que os rabinos fixaram, isso não estava na Bíblia, eles que criaram, foi o costume deles, era no máximo, no sábado se podia andar 1 quilômetro. Era invenção humana, não era coisa bíblica. Os judeus tinham as tolices deles, né? Até o dia de hoje eles têm algumas invencionices religiosas. Por quê? Eles tinham a lei de Moisés. A lei dizia X, não faça isso. Com o tempo, o que eles foram criando? Não roubarás. Não roubará. Aí, para o cara não correr o risco de roubar, eles criavam uma lei chamada lei de cerca. Então, nem pega, vamos dar um exemplo, não sei se é isso. Não pegue o que não é seu. Certo? Coisa é não roubar. Não encoste no... Não chegue na ponta do precipício que você cai, é pecado. Então você não chega nem perto. Você faz uma cerca aqui. Só que com o tempo, aquilo que era lei de cerca virou a lei. E o pecado era outra coisa. Você está entendendo? Tem uma história que eu sempre conto. Vou contar de volta. A história da vozinha, da menininha que foi lá ver sua mãe fazer peixe. Lembra dessa história ou não? A menininha vendo a mãe fazer peixe, a mãe cortava a cabeça do peixe e a cauda do peixe. E aí ela perguntou: mãe, por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? Filha, eu não sei, aprendi com a avó assim, né? Com a minha mãe. Aí foram perguntar pra avó: vó, por que quando a gente faz peixe a gente corta a cabeça, corta a cauda? Filha, eu não sei, aprendi com a Bisa. Aí foram perguntar pra Bisa. A Bisa era viva. Bisa, por que quando vai fazer o peixe corta a cauda, corta a cabeça? Olha, filha, sabe o que é? É que nós morávamos no mato, né? Na roça. E aí o meu forno era muito pequenininho e aí tinha que ter uma forma menor. E o peixe não cabia, daí eu cortava a cabeça, cortava a cauda. Aí virou tradição, né? Quanta coisa a gente faz e a gente não sabe nem por que faz. Como igreja, quantas coisas nós fazemos? Um lugar, um prédio, às vezes nós dizemos que o prédio porque aqui é a casa de Deus. O prédio não é a casa de Deus, aqui é um prédio. Casa de Deus é quando nós estamos aqui.
Se nós não se reunir no Parque Bacaxiri, ali vira a casa de Deus, porque a igreja está ali. Mas nós vamos criando leis que não são. E eles começam a criar. Pra você ter uma ideia, os judeus, até hoje, a questão do sábado, eles inventam muita coisa. Por exemplo, os elevadores em Israel são programados. Lembra um amigo que foi para Israel e falou que no sábado se deserta as ruas e os elevadores são programados no sábado para parar em todos os andares, para você não ter o trabalho de apertar. Você vai pro 10º andar. Não, então você pega o elevador, e ele não sabia, né? Por mais que era um pastor, ele não se ligou nisso, né? Ele falou, mas tem alguém apertando. Daí que ele se ligou, né? Não, eles são judeus, eles não têm essa... para não ter trabalho. Os rolos de papel higiênico, né, são substituídos por papel... Agora já é mais normal isso, mas muitas vezes era substituído por papel higiênico já cortado, já dobradinho, cortado assim, que nem guardanapo, para que a pessoa não tenha o trabalho de cortar, né? Então alguns iam trabalhar bastante, sim. Aí os caras... Por exemplo, sabia que chaves, para eles, assim, para os mais religiosos, chave de abrir carro, casa, outros objetos que precisam ser transportados, eles não podiam ser carregados, porque isso é um trabalho. Aí o que você faz? Então você tem que vestir ele. Aí tem que vestir a chave. Então você faz tipo um colarzinho, daí você veste, né? Daí tá lá a chave, para você não ter que... um pensamento que existia entre os judeus: comer ovo no dia de sábado. Porque, será que eu posso ou não posso? Porque a galinha não tem consciência que ela está trabalhando. Chegam uns absurdos. Lembra quando Jesus cura um cego, Jesus cospe no chão? Aquele texto é muito louco, né? Jesus cospe no chão, no lodo, na terra, faz um lodo e pá, no olho do cego. Primeiro tem duas coisas que é mais bactéria que tem, né? Terra e cuspe. Mas não era isso a questão. E aí o cara é curado, o cego é curado. Os judeus, os fariseus ficam admirados e ficam assustados com aquilo. Mas não é que você viu, tá? Você não pode curar, não sei o quê. A questão deles não é a questão de curar. São duas questões ali. Primeiro, era um sábado. E o que Jesus fez? Misturou saliva com terra. Ele arou a terra. Teve trabalho no sábado. Não pode. Aí Jesus fala, não sabe que o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Aí ele cospe na terra, mas ele arou a terra. E tem outra coisa, o fariseu, ele jejuava 3 vezes por semana. O fariseu era um religioso lá, um dos das seitas religiosas do judaísmo. 3 vezes por semana. E quando eles jejuavam, ele não engolia nem a saliva dele. Como que um fariseu andava naquela época? Ele andava assim, ó. Porque eles queriam mostrar que estavam jejuando, então eles andavam cuspindo o jejum, né? Tem muito crente que faz isso, né? Hoje eu estou jejuando. Ai, irmão, não posso porque hoje eu estou jejuando. Para de cuspir teu jejum, mano. É a mesma coisa, a diferença é que eles cuspiam. Você fica aí falando, estou jejuando hoje. Coloca no Facebook. Tem uns negócios que eu estou admirado. Eu já vi alguns caras fazer assim, indo pro secreto. Já viu isso? Cara, a hora que você coloca indo pro secreto no Facebook, o teu secreto com Deus já virou público. Não precisa se avisar. Tô indo orar. Não, ninguém precisa saber. Cara, às vezes vai acontecer, você vai na casa de alguém, o cara força, você começa, não, obrigado e tal. Mas você não precisa anunciar, gente, agora eu tô jejuando, olha a minha cara de santo. E eles faziam isso. Só que ali era um sábado. Jesus fez duas coisas, ele trabalhou no sábado e ninguém era santo o suficiente para eles para jejuar no sábado, porque sábado é dia santo. Então ninguém jejua sábado, porque ninguém é santo. Tão santo, jejua no sábado. Aí Jesus estava dizendo o que para eles? Eu imagino assim, a minha cena, a minha cabeça, a minha imaginação santificada, imagina assim, Jesus olhando o fariseu, olhando, tipo assim, né? Só aquilo dentro deles é absurdo. Então, olha quanta coisa, né? E aí eles chegam. Tem uma outra referência que eu coloquei aqui desses absurdos. O deslocamento. Isso é a religião faz isso com o cidadão, né? O deslocamento dentro de automóveis, mesmo sendo muito superior à distância limite, não conta, porque quem está trabalhando é o carro, não você. Então, andar de carro pode, né? O fato da pessoa estar dirigindo, eles não contam como trabalho, porque não traz nenhum benefício, assim, tal, já que o carro é que faz todo o serviço. E aí eles chegam em Jerusalém, eles se dirigem para um lugar chamado cenáculo ali,
que era um andar superior de uma casa. É o mesmo lugar onde que eles celebraram a última ceia com Jesus. Era o mesmo lugar. Lembra quando Jesus, em Lucas capítulo 22, 12, ele fala assim: olha, sigam o homem do cântaro, né? Ele mostrará um espaço mobiliado, tal. Ali a gente vai fazer o preparativo e ali vai ser a ceia, a última ceia de Jesus. Nesse mesmo lugar, depois eles vão lá para Jesus aparece para eles, tal, não sei o quê, e eles voltam para onde? Para esse mesmo lugar. Provavelmente a casa de Maria, mãe de Marcos. O Marcos que escreveu o Evangelho. Era nessa casa, no andar superior. Os discípulos eram amigos da família, estavam hospedados lá. E aí o que estava acontecendo ali? Quem que estava lá orando? Você percebeu no texto? Deixa eu voltar lá no início. Esqueci de copiar o texto mais uma vez. Aí diz assim: então chegaram, subindo ao aposento, estavam hospedados. Achavam-se presentes naquela reunião de oração no cenáculo Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão. Quando eu era mais jovenzinho, para decorar os discípulos, eu fazia um time de futebol. Aí eu colocava assim: Pedro, 2, João, 3, Tiago, 4, André, no meio do campo, Felipe, número 5, Tomé e Bartolomeu, na frente, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. E aí tinha o traíra, que era o treinador, que era o Judas Iscariotes. E na época eu sabia a escalação do Flamengo, do Operário, do Brasil. Por que eu não ia saber os discípulos, né? Então só que eu fazia as posições no campo de futebol, né? E aí estavam lá, todos eles se reuniam. Quem mais? Sempre em oração, estavam ali vários dias já. Eles ficam 10 dias até chegar ao Atos 2 ali, orando, esperando a promessa de Deus, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos o início da igreja aqui, os membros iniciais da igreja, 120 pessoas reunidas ali. E olha a variedade, amados. Homens e mulheres estavam ali naquela reunião de oração. Os apóstolos, que eram os líderes da igreja, estavam ali. A família de Jesus estava ali, Maria. Os irmãos de Jesus estavam lá. Isso que nos ensina, amados. Primeira coisa, isso tem que fazer parte da vida da igreja. Oração não é para meia dúzia, para quem tem um ministério. Não, é para toda a igreja. Você já observou que hoje nós, crentes, diz assim, nós não se reunimos para comer junto, se reunimos para pescar junto, nós se reunimos para jogar bola junto, para praticar esporte junto, para jogar videogame junto, para cantar junto, para comer junto. Mas a gente se reúne pouco para orar junto. E é uma coisa que a gente tem que resgatar. É a série de mensagens, a igreja que queremos ser. Queremos tirar lições da igreja de Atos aqui. E uma das coisas que nós queremos, amados, é resgatar isso em nós. Esse tempo de oração, de caminhar junto. Mas pastor, agora a gente não tem o templo. Ué, você precisa de templo para orar? Nós estamos, Deus às vezes faz algumas coisas para a gente dar um chute na gente, para a gente acelerar, né? Vou tirar isso aqui para você aprender a fazer melhor. Vamos se reunir. Quando você vai na casa de alguém, por que você não tira um tempo? Vamos orar aí, gente. Vamos orar, vim aqui para orar. Vou orar hoje de manhã, vamos fazer um Cooper e orar? Vamos. Por que não? A maior comunhão do mundo, mas você pode ter, é uma comunhão de oração. Se reunir com alguém para orar. Está se ligando nos céus. Tudo que você ligar na terra, em comunhão com alguém aqui na terra, vai ser ligado nos céus. Olha o poder que isso tem. E aí Lucas registra, né, os discípulos ali, os apóstolos e tal. Quando eles entram ali para o cenáculo, se reúnem ali, todos os discípulos, as mulheres, a família de Jesus, o texto diz que todos perseveravam unânimes em oração. Com quem? Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E ainda fala de certas mulheres, algumas mulheres, né? Provavelmente é aquele grupo de mulheres que assistia a Jesus. Lucas capítulo 8 fala de um grupo de mulheres que abençoava o ministério de Jesus, ofertava e acompanhava. Mas tem duas menções que são importantes aqui, nesse início, para a gente pensar um pouquinho em termos de conhecimento. A menção de Maria, porque a última vez que Maria é citada no Novo Testamento está aqui, reunindo, orando e aguardando a promessa do Pai. E a menção dos irmãos de Jesus. Você já não teve essa dúvida? Alguém já não perguntou para vocês? Não. Quem que são esses irmãos de Jesus? São os discípulos ali. Mas ele diferencia discípulos, ele diferencia as pessoas que estavam ali, Maria e os irmãos de Jesus. Está falando de irmão de sangue. E aí existe aquela grande questão que diz que a Igreja Católica afirma que a Maria era virgem. Maria era virgem até Jesus.
engravidou de Jesus por obra do Espírito Santo, sim. Mas depois ela teve relações com José. Ela teve filhos, sim. Aí ela teve relações e esteve grávida. Mateus capítulo 1, versículo 20 diz assim: quando... Acho que eu coloquei esse texto? Não. Mateus capítulo 1, versículo 20 diz: quando ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela que foi gerada do Espírito Santo, ela dará a luz. Aí você conhece a história. Foi algo do Espírito Santo. Existe uma alegação que a Igreja Católica Romana usa, que não são irmãos, que ali, quem foi católico já sabe disso. Eles dizem que são o quê? Primos. Não é primo de jeito nenhum, porque o Novo Testamento é escrito em grego. A palavra grega para primos é anépsios, e para irmão é adelphos. Sabe o seu Adelfo? Então, o seu Adelphos. Adelphos é irmão, anépsios é primo. E aqui a palavra é adelphos. Existe uma palavra para primo. Se fosse primo, o texto ia dizer primo. São coisas distintas na língua lá. E eles, então, eram os irmãos de Jesus que estavam ali. Agora, como eles oravam? Qual que era a atitude dessa igreja em oração? E é isso que eu quero começar a compartilhar com vocês. A gente quer falar algumas outras semanas. As pessoas que estavam no cenáculo ali se ocuparam de oração, de orar, de buscar a Deus de duas maneiras específicas. O texto fala que todos oravam de forma unânimes e perseverantes. Diga, perseverantes e unânimes. Isso está falando aqui de uma oração, amados, determinada, como um acordo. A melhor forma de nós unir pessoas, amados, não é fazendo café, não é fazendo festa, não é fazendo convivência, tudo isso é bom. Mas a melhor maneira que nós temos de unir as pessoas é orando junto. Você que é líder do grupo familiar, vai recomeçar nossas reuniões do grupo, ora com o povo lá no grupo. Mas não só aquela oração assim, que você tem motivo de oração. Comece a orar, gastar tempo em oração. Marque o dia para se reunir. Isso cria unidade. Eles se reuniam para orar. E como que eles oravam? Eles oravam com perseverança. A palavra perseverança aqui é proscaterel. Proscaterel. Mais ou menos isso. Perseverança. O que isso significa? O que quer dizer isso? Esse perseverança aqui, ser constante. Constantemente atento a. Eles perseveraram, tinha uma promessa. Olha, esperem, Jesus falou para eles: esperem em Jerusalém, e eu vou derramar o Espírito Santo sobre vós. Eu vou capacitar vocês, para vocês serem testemunhas por toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí, o que eles fazem? Eles ficam constantemente atentos àquela promessa. Eles daram constante cuidado a algo, ou seja, eles se concentraram nisso. Eles fizeram disso, eles perseveraram, mantiveram, não esmoreceram conforme a instrução que Jesus tinha dado. Jesus, em Lucas 18, fala uma parábola, e Jesus diz uma parábola sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Jesus já tinha ensinado eles isso andando com eles. Quantas vezes, amados, você está passando por situações, tem promessas de Deus aí sobre sua vida, você começa a orar, dá uma semana, duas, aí para. Acho que Deus não quer. Às vezes é o diabo que está resistindo, às vezes não é o tempo. Tinha um tempo. Quantas vezes nós paramos de perseverar, não somos perseverantes, não só nisso, nem tantas outras coisas. O perseverar, né, de não desistir. Às vezes não desistir das pessoas que estão caminhando com a gente. Fulano não quer nada com nada. Fulano não sei o que. Mas tem que perseverar com os outros. Nossos casamentos, tem coisas que você tem que perseverar, né? A gente quer mudar o cônjuge, né? Você não muda. Mas ore. Deus age, me ajuda. Me muda então. Se você não mudar ele, muda eu. Né? Karina sempre ora assim. Muda eu. A palavra perseverante também significa capacidade de não esmorecer e de não desistir de orar.
Deus me deu uma palavra lá 1000 anos atrás. Tá bom, continua lá, já para ter se cumprido, mas vamos lá, não desiste. Quais aspectos da sua vida, seu casamento, suas finanças, sua saúde? Amados, nós já vimos tantos milagres aqui. O último, né? Do Nicolas. Olha, né? Perceba, a gente chegasse aqui, agora chorar com o nenenzinho, fazer a cirurgia, meu Deus do céu. Então, oraram, creram, a família creu, a igreja orou. Para quem não sabe, né? Dá um tchauzinho, tá lá o nenê lá. Foi para a cirurgia, tinha problema no pulmão. Os médicos abriram, foi orado, a igreja orou, a família orou, tal. Abriu, deram um soprinho lá, não tem nada, vai para dentro e volta. Aí, meu pai lá, lembro na época que teve aquela gripe H1N1, eu lembro da médica falando para a mãe que era para chamar os filhos, que Deus ia levar, que o marido dela não ia passar. Aí ela falou assim, não, o meu Deus não vai levar o marido, e ele vai, nem lembro o que ela falou. Falou assim, não vai levar, e eu não vou chamar os meus filhos, porque não é o tempo dele. Tá aí, né? Mais chato que antes. Aí, saudável, gordinho, tudo, né, Gabriel? Perseverou, né? O Gabriel gostou, né? Falou do voo, né? Mas perseverar, havia perseverança na oração. Mas hoje, às vezes a gente tem ânimo para começar algo, mas não tem para terminar. Projetos em Deus mesmo, Deus te mostra algo, um projeto. E quando não espiritualiza assim, só assim, as coisas da igreja, porque toda a nossa vida é espiritual, não tem essa separação material e espiritual. No seu trabalho, Deus te dá uma direção, monta um negócio, faz isso, faz aquilo. Você começa a orar e vem as dificuldades, vai virar. Mas não esmoreça, não pare de perseverar. Orar, não, Deus, eu abençoo esse negócio, o Senhor me mostrou, vai dar certo, me mostra as áreas, me mostra o cliente, sei lá, mas ora, persevera. E muitas vezes nós não temos fibra para continuar. Às vezes é mais fácil, quando tudo está dando certo, a gente se empolga e vai. Mas busca, quando as coisas são desfavoráveis. Mas Deus espera de nós persistência, perseverança, não teimosia, né? Tem coisa que é teimosia, Deus não quer que faça, você fica lá teimando, né? Não teimosia, perseverança, perseverar, ter um propósito, não esmorecer, estar constantemente atento. Esse é o projeto, esse é o caminho. Deus, o Senhor me deu isso, o Senhor, está orando para alguém ser salvo, não desista, não pare. Tá uma música, né? Não desista, não pare de orar. Como é que é o resto lá, Ludmila? Não desista, não pare. Bem isso aí. É o sonho de Deus. Então, Lúcio Spurgeon, uma vez ele pregou sobre Atos 1,14. E ele diz assim: como esperar o Pentecostes, que era o derramamento do Espírito que viria depois, se nem ainda fomos despertados para orar? Deus, nós queremos avivamento, mas então vai orar. Primeiro, e aí é uma ação de Deus, porque Jesus agiu na vida deles, o Espírito Santo agiu na vida deles, de forma a esperar em Jerusalém, receberam um rema de Deus, e baseado naquilo que Deus falou para eles, eles perseveraram. E aí o que é? E ele fala assim: primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, e depois vem Pentecostes, e aí vem agir de Deus, vem mover de Deus. Mas é preciso unidade, é preciso perseverança. Para que Deus... Já pensou se eles... Mas eu fico pensando, quando chega Atos 2, acho que semana que vem a gente vai pregar sobre isso, e aí vem aquele derramar do Espírito, aquele mover. Imagina, o cara ficou, eram 10 dias depois que Jesus tinha subido, o cara ficou 8 dias, não vai dar nada esse negócio, eu vou para casa. E aí quando ele chega lá, tá aquela muvuca, os caras batizaram com o Espírito Santo, e 3 mil pessoas, meu Deus do céu, não estava lá. José e Matias concorreram ali aquela vaga para substituir a Judas. Eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas o que aconteceu ali? Onde que eles estavam na hora? Eles chegaram lá: amados, vamos escolher alguém que vai ocupar o lugar de Judas, que deixou-nos não sei o quê. Vamos escolher o Josafá. O Josafá saiu, foi tomar café. O Josafá estava cansado, ele foi no jogo do Coxa. Ele foi no jogo do Jericó contra Jerusalém. Desistiu.
O Josafá não veio porque é carnaval, é feriado, Pentecoste, né? É feriado, gente, é época de feriado lá. O perseverar, e a gente vai ver que é perseverar unânime, estando juntos, não é perseverar sozinho. Não tem como você ser unânime sozinho. Tinha que estar lá. E às vezes nós temos percebido isso no nosso meio. Não é você que tem que ouvir isso, porque você está aqui. É feriado, a gente entende algumas coisas da nossa cultura. Mas por qualquer motivo nós deixamos de estar junto com os irmãos. Nós deixamos de estar junto, perseverando em oração. Para que a gente se reúne? Além de estar juntos, congregarmos, estarmos juntos em fé, fortalecendo na fé, perseverarmos, sermos unânimes. Tem coisas que eu tenho absoluta certeza que Deus derrama no coletivo, não derrama no individual. São coisas que a Bíblia está cheia de exemplos disso. O Novo Testamento está cheio de coisas que é para o coletivo, para o corpo, não para o indivíduo. Você não recebe sozinho. Imagina se você estava lá, todos aqueles dias, e na metade do caminho, não vai dar nada, isso era para ser um dos 12. Não estava lá. Comece a estudar as Escrituras, amados. Veja nas Escrituras, estuda a história da igreja. Quando você veja a história da igreja, não tem um só exemplo de despertamento espiritual, de avivamento, não tem um na história sem que veio procedido por um movimento de oração. Eu participei, vivenciei, minha família vivenciou um avivamento em Ponta Grossa, num bairro lá, numa igreja. E você começa a olhar a história, eu começo a lembrar às vezes da história que aconteceu, mas havia um clamor naquele povo que queria avivamento. Eu lembro de quantas vezes a escola dominical, viu o São lá, que era um pastor, um irmão lá, né, falando, pedia para Deus, manda avivamento. Um trimestre antes de ter sido derramado um avivamento, foi tremendo naquela igreja. Eu lembro da escola dominical, o assunto, eu lembro até hoje, o assunto da escola dominical era sobre o Espírito Santo. 3 meses aquela igreja as pessoas começaram a buscar. Não existe, hoje nós entendemos a graça, glória a Deus, é a graça de Deus, tudo, mas Deus vai derramar sobre os sedentos. Se não quer, puxa, eu quero te dar, mas você não quer. É sobre os sedentos. E oração, mas não é um sacrifício. Vamos lá orar, ficar de joelho, vamos orar agora. Difícil, né, pastor? O fardo da oração, pesado. Jesus, cara, parece que está fazendo sacrifício. Imagina, eu vou conversar com meu pai. Pai, imagina o Lucas chegar lá. Pai, tá aqui, vamos ficar ao teu lado. Tá difícil falar com o Senhor. Não, oração é intimidade. Oração é relacionamento. Você não precisa ficar de joelho, se quiser fica deitado, sentado. Conversar com Deus, gerar intimidade. Oração não é só para pedir, não é só quando você tem necessidade, é para você conhecê-lo. E às vezes você fica quieto, às vezes ele não vai falar nada, mas vai ficar na presença dele ali e ele ministra algo ao seu coração. É você falar e ele falar. Outra hora a gente fala mais sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre Elias. Elias orou 7 vezes. E a chuva desceu porque Elias subiu buscar a presença de Deus. Ele não desistiu, enquanto não viu o sinal de chuva lá, do tamanho, viu um sinalzinho. Aquilo foi suficiente para a fé dele, e disse, vai vir chuva, vai vir muita chuva, descendo sobre a terra seca. Os discípulos aqui oraram por 10 dias. Podiam ter orado por 1 mês, por 1 ano, enquanto fosse, eles obedeceram, ficaram em Jerusalém. Então, a primeira coisa, eles oraram com perseverança. E a segunda coisa, eles oraram unânimes, diga assim, unânimes. Amotimadon, acho que é isso. Ou seja, havia unanimidade em oração, ou seja, todos oravam. Essa palavra unânime indica um só coração, eles estavam com um só coração. Era uma unanimidade de ideias, uma só ideia, um só sentimento. E aí quando Jesus falou para eles, para aqueles discípulos, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, então esperem em Jerusalém, mas ninguém duvidou. Acho que não é bem assim, vai derramar, acho que não é assim, todo mundo vai receber, tá bom, Jesus.
Ninguém chegou assim e falou assim: Jesus, me explique melhor, como é que é esse negócio? Vai derramar como? A gente vai ficar molhado? Eu não entendi. O que eles fizeram? Eles não duvidaram. Eles creram na promessa, amados. Ninguém duvidou. E outra coisa, ninguém colocou, a partir de que ouviu aquela promessa, ninguém colocou aquilo como segundo plano. Beleza, Jesus, o Senhor vai derramar o Espírito, aleluia. Só que eu tenho umas coisas para fazer, e aí, mas domingo eu consigo estar lá. Eu tenho minha faculdade para fazer, eu tenho meu trabalho para executar, eu tenho meu filho para criar, eu tenho... O que eles fizeram da vida deles, aquilo ali? A prioridade. O que Jesus falou virou prioridade na vida deles. Mas eles não duvidaram, não deixaram para segundo plano, não deixou para depois. Tá bom, Jesus, mas eu vou ter que, já que estou aqui no Mundo das Oliveiras, vou dar um pulinho ali em Jericó, mas depois eu volto lá e vou estar orando com o pessoal. Não teve. Todos os 120, amados, buscaram um lugar de oração. Eles tinham uma só alma. Uma só alma. Eles tinham um só propósito: buscar o quê? O poder do alto, aquilo que Deus prometeu. Um só propósito. Eles tinham uma mente, agiam de comum acordo, e eles eram consumidos pelo mesmo propósito. Isso é unanimidade. Tá junto, crendo, buscando juntos a mesma coisa. Às vezes tem gente que acha, comunhão é só estar junto, comer, brincar, estar junto, visitar uma casa do outro. Mas isso não é comunhão nem aqui nem na China. Isso aqui é comer, comilão, não é comunhão. Comunhão, isso aí é uma consequência, pode haver como consequência, mas a comunhão principal é quando nós temos um coração. A comunhão principal ocorre quando nós temos um propósito, e esse propósito nos une, aquilo pelo qual estamos lutando. Existem pessoas que você tem um monte de que eu tenho comunhão, e às vezes não moram nem perto de mim, mas nós temos comunhão, porque temos propósitos. Tem amigos meus hoje que são pastores, tal, a gente se vê de vez em quando, ou estão envolvidos no ministério, mas crescemos juntos, tivemos juventude juntos. Mas temos comunhão? Temos, mas quase nunca se vemos. Mas nós temos o mesmo propósito, estamos edificando o reino. Tem amigos, tem alguns desses que se a gente se vê hoje, parece que a gente está se vendo todo dia. Liberdade, espontaneidade e tudo. Por quê? Porque tem comunhão e propósito. Eles tinham uma só alma, um só propósito. Eles tinham uma mente, agiam de comum um acordo e eram consumidos por esse mesmo propósito. Sabe o que é a ideia aqui nesse texto? Unânimes, era a ideia de uma sinfonia, de um conjunto, de algo assim, como se fossem as notas musicais a sendo tocado, mas por mais que sejam distintos os instrumentos, uma sinfonia, uma orquestra, né? Se cada um tocar uma coisa, aqui tiver uma banda aqui, hoje foi o Lucas sozinho, mas cada um tocar uma coisa, vai ser uma coisa terrível. Não vai dar nada. Agora, nós juntamos uma bateria, guitarra, baixo, instrumentos diferentes. Tem um violoncelo, tem um trompete, tem não sei o quê, ou uma orquestra, tem um violino, tem tudo isso. São instrumentos diferentes, mas com o mesmo propósito. Aquilo fica música para os teus ouvidos, vira uma sinfonia. Essa é a ideia. Somos diferentes, cada um tem o seu jeitão, não precisamos ser iguais, mas cada um com o mesmo propósito, fazendo aquilo que lhe cabe, nós nos tornamos uma orquestra nas mãos do Senhor. Mas Deus está nos chamando. Se nós queremos ser a igreja, nós queremos ser como essa, nós precisamos reavaliar a nossa vida de oração, não como um peso, mas como um privilégio, como uma oportunidade, como algo prazeroso que o Senhor nos dá. Todos nós devemos orar juntos. Às vezes não é nem junto, ali muitas vezes é junto em local, mas às vezes é junto em propósito. Estou lá na minha casa, mas temos o mesmo propósito, estamos buscando. Vamos mudar agora de local. Deus, continua nos abençoando. Queremos trazer pessoas, queremos levar pessoas a crescer, queremos proclamar a Tua graça. Precisamos do mesmo foco, o mesmo objetivo, a mesma expectativa. E também o poder que tem de orarmos juntos, né, amados? A experiência do Nicolas, que a gente teve com o Nicolas, né? A gente fez uma reunião de oração depois de um culto aqui esses dias, uma terça-feira. Pastor, então nós vamos ter reunião de oração toda terça-feira. Nós não queremos instituir isso como uma reunião, amados. O problema nosso é que nós instituímos reuniões. Deus nos dá algo, a gente vira uma programação, uma atividade. Mas nós temos no mínimo 9 reuniões de oração na nossa igreja toda semana. Nós temos 9 grupos familiares, né?
Você já percebeu isso? Às vezes a gente quer criar uma programação. Não, a gente tem um encontro já, para orar juntos. Estimular de volta os líderes de grupo. Faz um caderno de oração, faz o povo orar junto por necessidades. Outra coisa também pela igreja. Gastem tempo, orem pelos outros. Nós não temos reunião de oração na igreja, não, nós temos 9 durante a semana. Nós não temos, só temos um culto durante a semana, não, nós temos 10, né? 9 mais esse. São os grupos familiares. Uma igreja de 150 pessoas, temos 9 cultos, 10 cultos. São celebrações, são encontros. Não é verdade, não é? Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Eles, amados, o que acontece então? Eles perseveravam unânimes em oração. Havia concordância na oração, todos oravam unânimes ali. Havia só coração, uma só alma, um só clamor, uma só direção. A igreja estava unida pelo mesmo propósito. Entre os discípulos havia essa concordância. E aí, amados, onde há ajuntamento, muitas vezes hoje a gente vê, tem muito lugar que tem ajuntamento, mas não tem comunhão. Há bastante ajuntamento e pouca comunhão. Às vezes há orações, mas pouca concordância. De repente alguém leva um motivo de oração, a igreja ora por um propósito e tem gente lá que diz, não é assim não. Não é bem assim. Tem muita, às vezes, coreografia. Eu não sou contra, gosto. Mas às vezes tem muita coreografia, mas pouco quebrantamento. Às vezes tem muito movimento por aí, a gente está vendo movimento por aí afora, em tudo que é lugar, mas tem pouca adoração. Tem muita agitação, às vezes tem pouco louvor. Tem muito. Estão falando bastante, mas às vezes tem pouca unção, tem pouca. Mas quando uma igreja ora, eu tinha achado um vídeo, mas era muito longo, não quis trazer. Mas eu quero falar um pouquinho, se vocês sabem, antes de terminar, sobre a história da restauração da Romênia. A Romênia era um país comunista liderado por um ditador, Nicolau Ceausescu. E em 1989 houve uma revolução na Romênia e esse homem foi deposto. Eu não lembro se foi um pouquinho antes ou depois da queda do muro de Berlim, mas foi aquela época. Mas porque pouca gente sabe que aquela revolução que mudou a Romênia, que tirou um ditador de anos lá, começou por causa da igreja. Havia já um movimento de igrejas lá, de crentes se movendo num país comunista, oravam em secreto, se reuniam. Aí a igreja começou a crescer, acabou sendo permitido, mas havia muita perseguição. E aí um pastor evangélico, certo dia foi preso na cidade de Timisoara. Foi preso e os crentes daquela pequena igreja que ele presidia, uma igreja de 80 pessoas, uma igreja menor que a nossa, ele foi preso. A polícia foi até a casa dele, no apartamento, no prédio que ele morava. Não sei se fizeram prisão domiciliar, o que fizeram. Os crentes da igreja foram até aquele prédio e deram as mãos e circundaram o prédio. Em volta da casa, não era um prédio, era a casa do pastor, deram voltas ali. Aí aquilo chamou e começaram a orar e clamar para que o pastor fosse libertado. Aí as igrejas da cidade se mobilizaram por aquilo, outras igrejas se juntaram, foram até lá a casa, o apartamento dele, fizeram aquele círculo tal, tentando evitar que o pastor fosse preso, porque a polícia ia buscar ele. E aí fizeram em volta, foi bem isso, a igreja fez, a polícia ia buscar, a polícia não entrou. Aí fizeram, as outras igrejas vieram, juntaram. E sabe o que a polícia fez? A polícia incendiou a multidão que estava em volta. Botaram fogo nas pessoas. Se você olhar, tem um vídeo na internet, está o corpo, mulheres, crianças, homens, e aí o povo colocou vela e começaram aquele pessoal morreu inocente. E quando aquele sangue daquelas pessoas foi pelaquela cidade de Timisoara, Deus começou a mover-se sobre aquela cidade e a população se revoltou com aquilo e Deus começou a derramar a glória dele sobre aquele povo. Era um povo, eu não disse antes, mas era um povo que estava orando há muito tempo. Tem a história deles e tal. Aí o que acontece? 200 mil pessoas se reuniram na praça principal da cidade para protestar contra aquilo. A maioria ateístas, pessoas que cresceram no regime comunista, foram ensinados na doutrina do ateísmo científico, desde o jardim de infância, chegaram até o doutorado da universidade,
foram ensinados que não havia Deus. E aí, quando aquela população se reuniu, o pastor da primeira igreja batista ficou de pé perante uma multidão e começou a pregar. E conforme ele começou a pregar, as pessoas começaram a chorar, a se converter. Veio um dunamis, tomou conta do lugar. O que aconteceu? Houve um mover, a população foi para as ruas, por todo o país, começou com a igreja. E no dia 15 de dezembro de 89, Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias, da morte desse pastor, daquele pessoal, e até isso aí, em 10 dias, Deus mudou um país, porque um povo se levantou. Teve morte? Teve morte. Tem um pastor americano que ele disse que ele trabalhava na Romênia e ele teve que sair várias vezes, foi expulso de lá. E aí, quando ele viu aquilo na televisão, um pastor ligou para um pastor amigo dele, e ele ligou para o pastor, falou: sua família está bem? Você está bem? Não está acontecendo nada com vocês? Vocês estão vivos? Tal. E ele perguntou: o que está acontecendo? E esse pastor lá na Romênia falou para ele assim: a glória de Deus veio sobre a Romênia. No telefone fala para ele: a glória de Deus veio sobre o nosso povo. E aí falou para ele: você tem que vir para cá, orar com a gente e ver o que Deus está fazendo. Nesses 10 dias ele foi para lá. Amados, ateus diziam na rua, a palavra que eles gritavam era: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. Ateus começaram a dizer. Diz que você andava nas ruas da capital e o povo dizia o seguinte: Deus existe. Estava passando, ele foi para lá, ele é americano, e aí eles viram que era um cara diferente. Muitas pessoas vinham assim abismadas, assim, porque foram ensinados que Deus não existia. Deus existe, Deus existe. Porque eles viram Deus fazer em 10 dias derrubar um ditador de quantos? 50, 40 anos lá no país. Mudou um país. E era um povo, 80 pessoas, que começaram a buscar Deus, orar, derramaram seu sangue. Mas mudaram o país, mudaram a história. Não existe avivamento sem oração. Não existe mudança sem... Deus diz que Jesus falou que o que dois na terra concordarem sobre qualquer coisa, isso será concedido. Conversava com um pastor que foi para a África do Sul, num movimento que tem lá de igrejas, de cura, sobre cura divina. E ele falou que ele ficou impressionado com o pessoal lá sobre duas coisas. O primeiro é a questão da graça de Deus, da forma que é pregado. E segundo, ele estava doente, ele estava meio gripado, e era um evento de cura. E os irmãos chegavam assim: mas como assim você está gripado? Eu falei: estou gripado. E ele falava assim: não, mas você não crê que Jesus pode curar? Ele falou: eu creio, mas... ele vai ficar com vergonha, assim. Mas a gente não está dizendo que você é um super crente, não pode ficar doente, que a gente sabe o que acontece. Mas o que ele dizia assim, o que chamava atenção era a forma que aquele povo cria na Bíblia. Se a Bíblia diz que Deus cura, então Ele cura. O fato de eu não estar curado agora ou não quer dizer que Deus não cura. Deus cura. Mas por que aqueles irmãos estavam orando unânimes? Por que eles estavam perseverando em oração? Primeiro, porque Jesus mandou ele orar. Eles oraram e eles obedeceram. E eles estavam aguardando Deus agir. Eles estavam aguardando Deus agir. A promessa do derramamento do Espírito. Tem uma frase de Johnston que ele diz o seguinte: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Você não vai fazer nada? Estamos trabalhando. O quê? Estamos orando. Porque às vezes você vai fazer do teu jeito, amado, você faz besteira, faz bobagem. Mas deixa Deus fazer. Como você faz Deus fazer? Ora, coloca na mão de Deus, descansa nele, na graça dele. A oração é a única arma que a igreja tem. Era a arma que aquela igreja na Romênia tinha. Amados, aquela igreja de Atos, a única arma deles era a oração. Eu não vou ler os textos agora, mas em Atos 1:24 diz que quando eles oravam para tomar decisões importantes, para escolher um discípulo, eles oravam para continuar pregando a palavra, né? Oravam para continuar pregando a palavra, está em Atos 4. Eles oravam para compreender a vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Atos 10:9. Oravam, tinham perseguição, o diabo tentando eles, tal, Atos 12. Eles oravam para resistir à perseguição. Precisavam abrir igrejas, ter direção missionária. Eles oravam para ouvir a direção de Deus. Tudo naquela igreja, a igreja que nós queremos ser, a igreja de Atos, tudo era regado com oração. Tudo era feito a partir de oração. Ele havia aprendido que sem Jesus eles não podiam realizar nada. Jesus falou: sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. E sabe o que nós temos que fazer?
orar, clamar, se envolver. É tempo de buscar a Deus, mas se tem uma coisa para você priorizar na tua vida, teu relacionamento com Deus, tua intimidade com Deus. Os romanos diziam uma frase seguinte: aquilo que você faz através dos outros, você mesmo fez. Olha que interessante isso. Eles falavam no caso de Judas lá, por exemplo, que foi, se enforcou, tal, tudo. Mas quando nós fazemos algo, aquilo que você faz através dos outros, você mesmo fez, né? Quando nós mobilizamos pessoas a orarem junto, quando você ensina pessoas a fazer algo, e de repente outros realizam, mas você fez, tanto bom quanto mal, né? Você motivou, você gerou. Essa narrativa, amados, eu vou pular essa parte da escolha de Matias ali, não vem ao caso, depois você lê, já lemos o texto, e aí foi escolhido no lugar de Jesus. Mas eu quero encerrar refletindo com você sobre essa questão da oração. O que esse texto nos ensina então? Primeira coisa, esse texto tem a ver com a grande realidade de como nós aplicamos pouco, ou nos aplicamos pouco ao serviço da oração. Quanta coisa a gente faz às vezes no reino, para a igreja, para reino, e como nós oramos pouco, ou às vezes oramos de forma pouco perseverante. Mas Deus quer nos ligar a algo assim: persevere. Mas é algo do Espírito, né, pastor? Claro que é algo do Espírito, mas como é que eles foram orar antes de receber o Espírito Santo? Antes do Espírito Santo ser derramado, eles estavam lá orando, clamando. Porque oração, amados, não é só para pedir, é para se relacionar. Eu ouvi uma vez, às vezes não é o tempo que você gasta, mas é o quanto você se entrega. Claro que quanto mais se entrega, quando você está apaixonado por alguém, quando você está apaixonadinho por tua esposa lá, por teu esposo, você queria passar mais, quanto mais tempo você passar, mais você quer. Mais tempo você quer com a pessoa. Quando você gosta de alguém, você quer estar com ela. E apesar disso, amados, Deus não tem sido gracioso conosco. Às vezes nós olhamos: Deus, eu tenho investido tão pouco tempo assim no relacionamento contigo, mas o Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem nos respondido, Senhor. Nós precisamos, outra coisa, amados, persevere em congregar, persevere em celebrar Deus em cultos juntos, em grupos familiares. Isso é perseverar junto. Aí depois tem essa questão crucial que é a falta de unanimidade, né? Às vezes a gente parece mais uma orquestra desafinada do que algo que encanta as pessoas. Uma orquestra que não toca direito. Quando nós não somos unânimes, nós demonstramos algumas verdades a nosso respeito. Isso pode ser igreja, pode ser um grupo, pode ser uma equipe, pode ser na tua empresa, pode ser o pessoal que você trabalha, pode ser tua família. Uma das coisas que mostra quando nós não somos unânimes, a primeira coisa que a gente vê e o que as pessoas veem em nós é quão cheio de opiniões próprias nós nos encontramos. Mas é que eu acho que tem que... mas é que eu acho, pastor, a gente vai mudar lá, mas é que eu acho que. Mas sabe o que faz tempo que eu já aprendi? Eu não tenho que achar nada. Há um ano e pouco atrás, há um ano e meio atrás, nós passamos algumas situações da igreja, 2 anos quase, né, que a gente saiu de uma cobertura que tinha, tal, tudo. E o Espírito Santo falou claramente para mim assim: não faça nada se eu não te falar. E algumas pessoas ficaram angustiadas com isso. Júnior, está acontecendo isso na igreja, está acontecendo isso na igreja, não vai fazer nada. Vou fazer o quê? Vou criar uma ideia minha? Eu lembro até hoje que um domingo de manhã, uma pessoa veio e falou comigo assim: cara, você está deixando a igreja desse jeito. Eu falei assim: Deus não foi fazer nada. Não, mas eu não. Só queria dizer para mim o que eu tenho que fazer? Eu vou ouvir o que Deus tem que dizer. Minha mulher chegava em casa e perguntava: eu falei, ela falou: mas por que você não me falou isso antes, né? Você não tinha perguntado. Nós somos 3, 4 anos, você não vai fazer nada. Eu falei: não, Deus falou para não fazer nada. Por que você não falou? Você não perguntou. Amados, porque isso aqui tem que ouvir Deus. A gente é cheio de opinião própria.
No teu negócio lá que você trabalha, na tua profissão, você é o cara, você sabe de tudo. Aí você vai fazer as coisas e fala assim, não, vou fazer do jeito que eu sei, porque você sabe, você é o fera ali. Você já parou a pensar assim, pô, peraí, tem alguém que é muito mais fera que eu, que é o Espírito Santo. Você é o maior vendedor do mundo, mas ele é o criador de tudo. Aí de repente você fala assim, Senhor, me mostra aí. Mas 1 hora, 2 horas que você passa na presença de Deus, 30 minutos na tua manhã, não é perca de tempo. Você vai ganhar horas no teu dia. Pastor, estou sem tempo. Hora que começa a sobrar. Você não começa a perder tempo com coisa que não precisa. Tem um livro do Bill Hybels chamando assim, ocupado demais para deixar de orar. O dia que você está muito ocupado, aí que você não pode deixar de orar, para ouvir Ele. Mas depois nós queremos, se a gente é cheio de opinião própria, mas daí a gente não quer seguir a nossa opinião, daí você despreza a Bíblia. Nós desprezamos. Às vezes, sabe por que existe tanta divisão no meio do cristianismo, das igrejas, amados? Porque em algum momento alguém decidiu ouvir sua própria opinião e não Deus, e aí começa. Então o que a gente vai fazer? O que vai fazer com tudo isso? Priorize a oração na tua vida. Sai daqui hoje dizendo, Deus, eu quero priorizar. Não é que você vai chegar do lado da tua cama, vai ficar de joelhinho, vai dizer, Senhor do céu, muito obrigado por esse dia, faz uma listinha e ora, amém. Você pode fazer isso, mas não faça por religiosidade. Fale com Ele, abra seu coração, mostre tuas fraquezas, mostre tuas pendências, tuas dúvidas a Ele. Se relacione com Ele, ouça Ele. Isso vai começar a gerar e queimar em você. Daqui a pouco você vai querer orar com outro junto. E aí quando tem outro junto é mais gostoso. Aí quando tem outro junto, amados, Deus age. E outra coisa que é importante que nós aprendemos com eles, amados, priorizar a oração em nossa vida do mesmo modo que eles fizeram, e manter a nossa união. Não com base no nome da igreja que nós somos, não com base de ideias e não coisas humanas, não nada disso, mas naquilo que Deus está nos revelando. E aí eu creio que nós vamos progredir. Aí eu quero crescer, nós temos falado que isso é um tempo de crescer. Vamos crescer de mão dada, orando. Não é inventando coisas, programações. Eu creio que Deus vai nos ajudar a caminharmos. Amém?